Muito bem. Nós estamos cultuando ao Senhor nesse começo de noite, desse domingo, e hoje eu quero, com a graça de Deus, fazer aqui a leitura e a exposição sobre um texto escrito pelo apóstolo São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 2. Enquanto todos encontram, primeira epístola do apóstolo São Paulo, escrito à igreja de Corinto, capítulo de número 2, nós leremos os versículos 9, 10 e 11, para nossa melhor entendimento. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Apenas esses 3 versículos para nossa reflexão. Nós já oramos, já louvamos a Deus, engrandecemos o nome do Senhor. A leitura bíblica já foi feita no Salmo de número 34, um lindo salmo, cujo texto nos traz uma palavra de alento, uma palavra de estímulo. Como bem disse aqui pastor Manuel, se fosse destacar aqui os versos, na verdade destacaríamos todos do Salmo 34, porque todos são importantíssimos para a nossa vida. E o verso de número 19 do Salmo 34 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas agora, meus irmãos e amigos, observando essa palavra que nós acabamos de ler, o apóstolo São Paulo estava recebendo da parte de Deus instruções para passar à igreja de Corinto, instruções essas que chegam até nós, para o nosso bom proveito. Com a graça de Deus, nós tivemos um trabalho exaustivo de julho até novembro, voltado para o ensino sobre a pessoa do Espírito Santo. E ao longo das 20 aulas que tivemos de forma online, nós tivemos a oportunidade de olhar à luz da Bíblia Sagrada a importância de nós conhecermos de fato a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós, via de regra, falamos sobre o Senhor Deus em muitas oportunidades do nosso dia. Também falamos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas pouco falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Nós precisamos compreender de uma forma muito clara, e é sempre bom a gente frisar a luz da Bíblia Sagrada, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade, trabalham de forma una. E o Senhor Deus, Ele estipulou, definiu atribuições tanto ao Filho
como ao Espírito Santo também. E isso com muita clareza à luz da Bíblia Sagrada, a começar pela fala do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que para ele ser assunto aos céus, ele enviaria a nós um outro Consolador, o Espírito Santo. Mas para isso acontecer, precisava se cumprir cabalmente o que as Escrituras falavam sobre o Messias prometido. E ele, o Senhor Jesus, se cumpriu cabalmente essas palavras na pessoa dele, ao ser crucificado de forma injusta, mas de uma forma sobrenatural. O Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos, e para toda a eternidade ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor junto a Deus. Quando estudamos, por exemplo, as cartas paulinas, o apóstolo São Paulo foi um homem extremamente usado por Deus, tanto quanto Davi foi no Antigo Testamento, Moisés, dentre muitos outros, apóstolo São Pedro. Mas o único que é intercessor junto ao Pai é o Filho, é o Senhor Jesus Cristo. Paulo não pode interceder por nós, tampouco Pedro, muito menos Davi, tampouco Moisés. Mas o Senhor Jesus sim, ele pode interceder por nós junto ao Pai. E aí se cumpre exatamente o Salmo 34, quando nós, de fato, confiamos no Senhor, depositamos nele a nossa confiança, ele está pronto a nos atender, nos escutar e responder a nossa petição. Quando a gente olha para os escritos do apóstolo São Paulo, Deus o usa de uma forma muito especial para trazer a nós o conhecimento pleno sobre a pessoa do Espírito Santo. Além de ser o Consolador, o Espírito Santo é quem nos ensina, é quem nos faz lembrar o que Ele nos ensinou pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma muito especial em nossas vidas, mas para isso acontecer, ele quer e precisa habitar em nós. Habitar, pois a Bíblia fala que nós somos o templo, nós, humanamente falando, espiritualmente falando, somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, ele quer habitar em nós. Isto por quê? Porque uma vez que o pecado entrou ao mundo, de suas diferentes formas e metodologias usadas pelo inimigo, o pecado veio destruir a humanidade. E daí, o cumprimento da palavra de Deus que se deu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e logo após com a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo veio justamente para limpar a nossa casa, limpar o nosso terreno, limpar o nosso coração, de tudo aquilo que o inimigo andou semeando em outra oportunidade, desviando o bom caráter para o mal. E a humanidade se perdeu de tal forma que o Senhor Deus disse em alguns momentos que ele, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Mas, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, é o momento que ele começa a se revelar o propósito, o projeto de Deus em nossa vida. Veja aqui o que nós lemos aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, olho humano, olho natural, e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem. Essas coisas são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou para os que o amam. Não é que Deus vai preparar, não. O que está escrito aqui é que o Senhor Deus já preparou para todos que o amam. Preparou coisas extraordinárias que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, os nossos ouvidos humanos não conseguem escutar, e o nosso coração não consegue decifrar o que é que Deus preparou para nós. O Senhor Deus, como já foi lido aqui pela nossa irmã que antecedeu, usou diferentes profetas, homens, mulheres, para falar sobre o que o Senhor Deus reservou para nós. O Senhor Deus sempre quer abençoar a nós. O Senhor Deus sempre quer nos abençoar. Ele quer nos ajudar. Ele quer que a gente consiga vencer as dificuldades da vida. Mas para isso a gente precisa compreender os escritos sagrados, meus irmãos. Versículo 10 que nós lemos, dessa primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Veja que o que o Senhor Deus preparou para nós, Ele revelou a nós pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Veja a forma de trabalhar do Espírito Santo, e nós precisamos compreender isso. E para a gente entender um pouco melhor, o apóstolo São Paulo, ele recebeu uma explicação ainda mais cristalina sobre esses textos que acabamos de dizer. Quando ele cita, porque, falando a nós agora, porque qual dos homens, mulheres, qual de nós sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. E o que o apóstolo São Paulo está falando aqui é que o nosso espírito, sim, o nosso espírito, é ele que nos faz entender o que é que nós estamos sentindo na alma. Todo sentimento que nós temos, todos os sentimentos, é o nosso espírito que nos faz entender quando estamos sentindo alegre, quando estamos nos sentindo tristes, seja qual o sentimento for, é o nosso espírito que nos mostra como a nossa alma está. E o apóstolo São Paulo traz isso com claridade, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? E aí ele fecha essa explicação. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, para a gente entender o que o Senhor Deus reservou e quer para nós, nós precisamos buscar esse entendimento através da pessoa do Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo não há entendimento. Por isso que dissemos há pouco, ainda antes da transmissão, sairemos do culto, como em todos os domingos, ou até um sábado, uma sexta-feira, quando há algum trabalho, podemos estar voltando do trabalho à sexta-feira, os bares estão fervilhando, estão cheios, estão abarrotados. E as pessoas estão ali se divertindo, é a forma com a qual a pessoa buscou, a alternativa que encontrou, depois de uma semana exaustiva de trabalho,
essas pessoas pensam, eu preciso espairecer. E aí vão fazer o quê? Vão beber, vão fumar, vão jogar conversa fora, como popularmente dizem. Vou tentar me aliviar daquela pressão do trabalho ao longo da semana. Só que todos nós sabemos que a bebida, ela transforma o ser humano, o jeito de ser, e daqui a pouco a pessoa sai fora de si. Quantas desgraças não acontecem, não só na rua, por pessoas que depois vão dirigir embriagados, atropelam, matam outras pessoas inocentes, mas não só isso, quantos outros não vão para casa, depois de beberem muito, depois de jogarem muita conversa fora, e aí vão agredir os filhos e a própria esposa, ou por que não dizer das mulheres que também estão se envolvendo com isso e chegam em casa alteradas também. Então veja que é uma leitura humana em que as pessoas buscam uma alternativa para aliviar aquela pressão de toda semana exaustiva de trabalho, as suas angústias, os seus problemas que pairam, e acreditam que estão certos. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Deus reservou algo muito melhor para a humanidade. O Senhor Deus reservou algo muito melhor para mim e para você. O Senhor Deus reservou algo que vai muito além do nosso olhar, vai muito além do nosso escutar, vai muito além do nosso pensar. O que o Senhor Deus reservou para nós é algo que nós não conseguimos compreender num primeiro momento. Não conseguimos compreender. E aí a palavra de Deus nos instrui que, para a gente entender o projeto de Deus, nós precisamos entender e falar e conversar com a pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela todas as coisas, e ainda mais as profundezas de Deus. Queridos, os senhores sabem muito bem que quando o Senhor Deus nos formou, Ele concedeu a nós o que nós chamamos de livre-arbítrio. O direito de ir e vir, direito de escolha, direito de tomada de decisão. Nós temos esse bem que o Senhor concedeu a nós. E nós escolhemos muitas coisas na vida. A tomada de decisão muitas vezes é nossa. E aí é um ponto que a gente precisa destacar para seguir com o entendimento dessa mensagem bíblica. Será que as nossas escolhas ao longo da vida, não importa qual a idade sua, mas será que as nossas escolhas ao longo da vida têm sido escolhas corretas, ou com o passar do tempo nós temos percebido que algumas das escolhas, ou muitas delas, não foram tomadas adequadamente? Será que as escolhas que nós fazemos têm sido pautadas pelo livre-arbítrio, direito de ir e vir, em que a própria palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não poderei me deixar dominar por nenhuma delas. Será que as minhas decisões estão sendo pautadas no livre-arbítrio? Ou será que as minhas decisões estão sendo pautadas pela ajuda do Espírito Santo? Porque Salomão, muitos anos antes dessa palavra que o apóstolo São Paulo recebeu, ele disse que do homem são as intenções e preparações do coração. Nós, humanamente, nós temos essas ideias, idealizações, mas ele também disse ao final que do Senhor é a resposta da boca. Mas será que nós estamos buscando essa resposta para tomar a decisão, ou nós estamos nos precipitando na tomada de decisão? Porque a precipitação
ela é perigosa. A precipitação é nós tomarmos uma decisão antes da hora, nós escolhemos algo que não é aquilo que o Senhor reservou para nós. E é isso que o apóstolo São Paulo está entrando aqui, orientando a igreja de Corinto. Olha, se vocês querem, igreja de Corinto, conhecer as profundezas de Deus e que o Senhor Deus reservou para vocês, tanto quanto para mim, nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos revelar. O Espírito Santo que vai nos mostrar o que é que o Senhor Deus planejou para nós. Alguns domingos atrás eu brevemente citei, explanei, exemplifiquei aos senhores a diferença entre nós estarmos debaixo da permissão de Deus e debaixo da vontade de Deus. Não custa repetir, porque é algo muito sucinto e claro. Assim como os pais, muitas vezes, não querem que os filhos tomem uma decisão, não façam uma coisa. E os pais falam, olha, não faça isso, meu filho, não faça isso, minha filha. Nós, como filhos, já passamos por isso também. Mas os filhos insistem tanto, às vezes, por algo que gostariam de ter. Mas os pais já falaram, não, não é hora, não é momento, espere mais um pouco. Mas a insistência dos filhos faz com que os pais cedam. Tá bom, olha, eu não ia te dar, mas já que você está insistindo, tudo bem. E aí a diferença entre a permissão, os pais permitiram, mas não era da vontade de Deus, não era da vontade dos pais. E muitas vezes os filhos batem cabeça. Quem aqui já não bateu cabeça por desobedecer ao pai e à mãe? Um conselho que recebeu, olha, não é a hora, não é o momento, espera mais um pouco. Assim também é a nossa relação para com Deus. O Senhor Deus permite que tomemos decisões. Está aí a humanidade. Todos tomamos decisões ao longo da vida, ao longo dos dias. Mas nem todas as decisões estão pautadas na vontade de Deus. E quando não está pautada na vontade de Deus, o que é que isso representa? Isso representa que as coisas não darão certo. Nós vamos bater cabeça, nós vamos errar. E quando a gente estuda sobre a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos ter essa clareza à luz da Bíblia, porque todos falam, eu sou filho de Deus. Todos, Brasil, mundo afora, se você perguntar para uma pessoa, você é filho de Deus? Todos vão responder, mas é claro que sou filho de Deus, independentemente da religião. E a palavra de Deus tem resposta para isso, porque agora quando Paulo estava em Roma, ele diz lá no capítulo 8 aos Romanos e diz no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas o que está escrito aqui é algo muito claro que nós devemos considerar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. O que é ser guiado por outro alguém? É deixar que esse outro alguém nos oriente. Não é nós tomarmos a direção da nossa vida. Porque a escolha é minha, a vida é minha, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. A partir do momento que a gente conhece e compreende a palavra de Deus, nós precisamos entender que além do nosso relacionamento humano, existe algo espiritual. Quer alguém acredite ou deixe de acreditar, mas há uma vida espiritual. E a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é humana, não é corpórea, mas é contra as hostes espirituais da maldade, por conta do pecado, nos lugares celestiais. Então veja, que o inimigo está trabalhando como nunca, para destruir a humanidade. Olha que tamanha destruição tem causado Brasil, mundo afora. Mas a palavra de Deus está falando,
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqui não está falando, todos que são da Assembleia de Deus, do Jabaquara, são filhos de Deus. Não está escrito isso. Todos que são da igreja XYZ são filhos de Deus. Não está escrito isso. Não está escrito isso. O que está escrito é, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque há aí uma diferença. E a Bíblia também fala, não vou ler, mas a Bíblia fala sobre a igreja visível, que é esta, a Assembleia de Deus, a igreja XYZ, a igreja ABCD, a igreja visível, que tem um nome, tem uma identidade. Isso é normal que tenha, até porque a Bíblia também ensina assim. Mas existe a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja, de fato, que o Senhor Jesus vai levar quando Ele vier nos buscar. Porque o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará. Isso não é um conto, como os judeus pensavam sobre o Messias. Olha, virá o Messias aqui prometido, mas eu quero que seja um Messias, que seja um rei humano, um rei que tenha um conhecimento sublime, humanamente falando, que tenha um porte, uma estatura, e que ele vai nos representar em tudo, etc. e tal. E quando veio o Messias prometido como prometido, os judeus falaram, opa, não é isso que eu quero não. Não é esse Messias não. Da mesma forma, meus queridos, o Senhor Jesus que vai vir nos buscar é o mesmo que subiu. É o mesmo que subiu, não é outro Jesus não, é o mesmo que subiu, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas o que acontece em tudo isso para tentar nos ajudar a entender o que nós já sabemos, mas precisamos compreender um pouco mais com profundidade. A palavra está dizendo aqui, estou em Romanos 8 agora, está escrito nos versículos seguintes, versículo 16, por exemplo, o mesmo Espírito, o Espírito Santo que o Senhor Jesus prometeu que enviaria como Consolador, o mesmo Espírito, Ele mesmo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Volto a dizer, esse testificar do Espírito Santo com o nosso espírito é para aqueles que são guiados verdadeiramente pelo Espírito de Deus. E quem são esses que são guiados? Talvez você que esteja nos assistindo, talvez não esteja entendendo ainda como funciona esse negócio. Não é difícil de entender não. A palavra de Deus explica isso com clareza. É que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles vivem e devem viver em novidade de vida. Ele não vive como se vive aí fora, com mau testemunho, com mau exemplo, com mau caráter. Não vive dessa forma. Então, na igreja local, a igreja local é um hospital, em que todos nós que aqui estamos, na igreja local, estamos buscando a palavra de Deus para nos lavar, para nos limpar das coisas sujas, daquilo que não presta. E quando o Espírito Santo nos limpa através da palavra de Deus, que é a água, o que acontece? Ele passa a morar em nós. E aí ele testifica com o nosso espírito, olha, agora você não vai falar mais palavrão, agora você não vai falar mais mal da vida dos outros, você não vai mais prejudicar o seu colega de trabalho, você não vai atrapalhar a vida da sua esposa, você não vai ser ignorante com a sua esposa, você, esposa, não vai ser uma pessoa respondona para o seu marido. A família vai viver em harmonia, porque agora eu estou habitando na sua casa e eu preciso dessa casa limpa. Então aí começa a testificar, o Espírito Santo começa a testificar em nós, olha, agora você é uma outra pessoa. Você não deve andar por aí desejando mal aos outros. Você não deve arrumar briga aqui e acolá. Você não pode ser uma pessoa destemperada.
Você não pode ser uma pessoa desequilibrada, porque agora eu estou dentro de você, eu quero que você viva em novidade de vida. Você precisa, a partir de agora, Rogério, viver em amor, porque a palavra de Deus é amor. Você não pode agora ficar odiando as pessoas, não. Agora você precisa viver em paz. Você estava vivendo em guerra, agora tem que ser em paz. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando para que haja mudança, porque senão nós corremos o risco de estar na igreja local, vindo para a igreja com a Bíblia, terninho e gravata bonitinho, mas ainda dando mau testemunho lá fora. E o Senhor Deus não vai se agradar disso, e consequentemente o Espírito Santo não vai querer habitar nesse templo. Porque o Espírito Santo, ele é santo, como o próprio nome diz. Ele quer nos santificar, para que a gente viva diferente. E quando ele faz isso, é para o nosso próprio bem. Porque, me diga uma coisa, como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Novamente, se eu, exemplificando aqui, que o Senhor Deus continue me guardando, que jamais faça isso. Mas imagine eu dizendo, eu sou filho de Deus, porque eu estou na Assembleia de Deus. Mas em casa, eu não dou bom testemunho. Eu falo o que não devo falar. Eu olho para onde não devo olhar. Eu tenho atitudes que não convêm à luz da palavra de Deus. Como que os outros vão pensar, peraí, esse aí é filho de Deus mesmo, mas andando desse jeito. Ah, mas o Rogério compra, mas não paga. Mas será que é assim que funciona? Não pode ser. Por isso que a palavra de Deus está falando a nós, que o Senhor Deus reservou algo especial para nós, Ele quer nos abençoar, mas para Ele nos abençoar, nós precisamos fazer por onde? É como os filhos, para os filhos conquistarem o pai para ganhar o que desejam, preciso ganhar a confiança dos pais, senão os pais não vão dar. Se os filhos quiserem pirraçar, aí que os pais não dão mesmo, porque você está pirraçando, não, assim não vai ganhar. Mas se obedecer, assim é a promessa do pai e da mãe. Se obedecer, você ganha. Se você for obediente, você ganha. Se você tirar boas notas, você ganha. Se você for bom aluno, você ganha. Se você respeitar a sua avó, você ganha. Então, são comportamentos que nós mesmos exigimos dos nossos filhos para o nosso próprio bem. O Senhor Deus, da mesma forma, exige de nós um comportamento diferente. Queridos, estamos entrando numa outra semana agora, o Senhor permitindo, amanhã feriado. O que eu gostaria de pedir a todos nós, a começar por mim, é que a gente dedique nessa semana, são 7 dias a semana, dedique um bom tempo, não sei quanto tempo você vai querer dedicar, mas dedique um bom tempo para a sua família. Dedique um bom tempo para a sua família, tanto quanto eu para a minha. Vamos dedicar um bom tempo, um tempo de qualidade. Eu não sei o que você vai fazer, o que vai deixar de fazer, pouco me importa. Mas eu quero te convidar a dedicar um tempo de qualidade para a sua família. O marido para a esposa para o marido, os pais para os filhos para os pais. Se não puderem sair por N circunstâncias, encontre uma alternativa para dedicar um tempo de qualidade. Não, hoje, deixa a casa de perna para o ar. Não importa, mas hoje eu vou dedicar um tempo de qualidade para a minha família. Hoje eu preciso investir na minha família. Eu preciso conversar, eu preciso dialogar, eu preciso ver onde nós precisamos melhorar. O que é que está falhando no lar, porque nós precisamos melhorar. E fazendo assim, Deus se agradará, o Espírito Santo se alegrará. E Ele testificará com o nosso espírito, olha, eu estou me agradando disso. Porque todo projeto de Deus passa pela família, meus queridos irmãos. Todo projeto de Deus passa pela família. Alguém pode estar perguntando, mas pastor Rogério, olha, eu não tenho família, eu sou viúva, eu não tenho filhos, não importa, mas você faz parte da família de Deus, você tem a sua alma, você tem seu espírito, invista um tempo para você, de qualidade para você também ter um padrão de vida à luz da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui onde eu posso melhorar, o que eu preciso fazer para melhorar. Queridos, nós precisamos investir tempo, porque o tempo voa, o tempo passa,
E a gente não recupera o tempo que passou. Não recupera. E o Senhor Deus quer nos abençoar de forma tão especial que nós nem entendemos. Talvez você está pedindo uma coisa tão simples para o Senhor, mas que foge da sua alçada. Você não tem condições de conquistar esta bênção. A palavra de Deus diz, ainda voltando para Romanos, ele diz, capítulo 8, lá no final ele diz, versículos 26, por exemplo, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos pedir. Quantas vezes a gente passa diante de uma loja, pode ser homem ou mulher, eu quero comprar aqui um tênis, eu quero comprar, seja o que for, um eletroeletrônico. É só o desejo, é o impulso você quer comprar, mas na verdade você não compra porque você é prudente, chega em casa, quer saber de uma coisa? Não era isso que eu queria não, eu não precisava disso aqui não, ainda bem que eu não comprei. Mas se fosse por impulso, você ia lá e comprava, e daqui a pouco ia vir a conta para você pagar, e o que você de fato precisava, se você se precipitou, está vendo, olha aí, eu não soube esperar. Veja a diferença, essa é a nossa vida. Aí está falando aqui, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. E ainda ele diz, mas e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja a diferença entre uma pessoa que teme a Deus e uma pessoa que não teme a Deus. Quantas vezes não saí do trabalho? Não vi a hora de terminar o expediente. Hora extra, irmãos, hora extra nunca foi comigo. Negócio de hora extra, ou eu conseguia trabalhar no horário, ou então, estou fora. O horário de saída é hora de ir para casa, não vi a hora de chegar em casa para ver minha família. É o melhor que nós podemos fazer. Outros saíam, galera, vamos para o happy hour, vamos para o bar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Escolha errada. Família para segundo plano. Na verdade, muitos não tinham paz no lar. Vou para casa para quê? Para arrumar discussão? Eu vou para casa para quê? Chegar lá, vai arrumar intriga, vai arrumar briga. De novo, não, eu vou para o happy hour. Aí eu bebo umas, daqui a pouco eu vou dormir e vida que segue. E sabemos que não é assim, porque aí entra justamente a violência, que a pessoa sai de si, como já dizemos aqui no começo dessa mensagem. Então veja, meus irmãos, a vida que o Senhor Deus nos deu é para ser aproveitada ao máximo, ao máximo. Coisa linda é quando os pais aproveitam, quando a família aproveita, mas muitas vezes nós deixamos isso para segundo plano. E isso entristece o Espírito Santo, porque quando nós deixamos a família para segundo plano, o que acontece? Nós não conversamos, nós não dialogamos. Aí na hora que vem um problema para tomar uma decisão, o que é que acontece? Via de regra, tomamos decisões solitárias. Porque não, eu não conversei com ela, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu não conversei com ele, mas eu vou fazer assim mesmo. Aí toma a decisão errada e daqui a pouco vem a frustração. Por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não pensei um pouco mais? Por que eu não dialoguei? E aí o inimigo entra para infiltrar os probleminhas dele. Eu não te falei? Eu não te disse? Não era para esperar, você não me consultou. E aí começa a transferência de culpabilidade, como aconteceu com Adão e Eva. Quando o Senhor chega a Adão, o que aconteceu? Senhor, a mulher que tu me deste fez isso aí. Sendo que também ele tinha e teve culpa no cartório também, porque ele não cuidou da família que era para cuidar. Mas sempre é assim. Aí depois o Senhor diz, Eva, o que aconteceu, Eva? Senhor, está vendo essa serpente aí? Essa serpente aí que me enganou. É a transferência de culpabilidade. Não foi eu não. Se tivesse me ajudado, eu teria evitado. Mas, queridos, tudo falhou no princípio,
que é buscar a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos mostrar, e muitas vezes, vou lhe dizer, inúmeras vezes, ele sensibiliza o nosso coração e a nossa mente, a nossa consciência pesa. Não faça isso, porque não é bom, a nossa consciência pesa. Não faça isso, a gente vai lá, teima e faz. E aí depois vem as contas. Devemos estar atentos à nossa consciência, meus irmãos, porque o Espírito Santo, que mora em nós e quer habitar em nós, ele vai plantando aquilo que é vontade de Deus. Mas quando a gente teima, a gente sai fora da vontade de Deus. São situações que nós estamos falando aqui, parece que, mas isso é óbvio, mas isso eu sei de cor e salteado, isso para mim não é novidade. Mas a verdade é que nós erramos tanto na vida, nós tomamos tantas decisões erradas. Por quê? E o próprio Senhor Jesus nos advertiu por mais de uma vez, um texto que eu gosto de repetir: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então veja, quando eu me deparo com esse Salmo 34, que foi a leitura bíblica devocional feita pelo pastor Manuel com toda a igreja, veja a diferença de que, em fato, é um verdadeiro, autêntico filho de Deus. Não puramente assembleiano, não, isso não garante a filiação. Mas aqui está escrito no Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. O que é louvar ao Senhor? É agradecer a Ele, ser grato a Ele. Senhor Deus, eu te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, te agradeço pelo meu alimento, pelo meu emprego, te agradeço. É agradecer a Deus, louvar ao Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Veja, os mansos o ouvirão. Para ouvir o Espírito Santo, para entender a fala de Deus, que é Espírito, precisamos ter o atributo da mansidão. Quem não tem esse atributo não escuta o Espírito Santo. Por quê? Porque se precipita, se antecipa. Mas os mansos ouvirão e se alegrarão, porque o Espírito Santo vai dirigir. E aí o salmista continua: engrandecei ao Senhor comigo. Olha que convite mais lindo. Ao invés de convidar, olha, vamos ao happy hour, vamos tomar uma, como os outros dizem aí fora, o convite de quem é filho de Deus tem um outro viés. Olha, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Juntos exaltemos. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, porque nós temos, viu? Temos medos, temos preocupações, temos temores, mas o Senhor nos livra. Mas o que acontece quando a pessoa abre mão da família? Quando a pessoa abre mão da família, duas consequências de imediato se apresentam. A primeira, o Senhor Deus ficou em segundo plano. Segundo, vai priorizar as coisas do mundo. Então aí é querer trabalhar demais, é hora extra demais. E o Senhor Deus não abençoa. Daqui a pouco a saúde vai embora e o dinheiro que você ganhou não vai conseguir recuperar a sua saúde de novo. Me lembro como se fosse hoje, estava em Brasília ainda, fiquei um bom tempo lá, como os senhores já o escutaram algumas vezes. Já exercia, pela misericórdia de Deus, a diretoria de uma empresa multinacional. E eu fui convidado para lecionar num curso de pós-graduação no IBMEC. Meu salário ia dobrar, simplesmente ia dobrar. O que eu ganhava na empresa eu ia ganhar lecionando também. Mas eu orei ao Senhor, consultei minha família, e o Senhor falou: não, isso não é para você não, você já tem o ganha-pão, você tem onde ter sustento, a minha bênção já está com você. Você não pode subtrair o tempo que é dedicado à sua família, você não pode extrair o tempo que tem que ser dedicado a mim. Porque sou eu que vou te abençoar, não é você que vai querer trabalhar dobrado que vai melhorar as suas coisas. Mas a primeira intenção sempre é: opa, agora, até para o meu currículo seria muito bom. Mas o Senhor falou: não, o Espírito Santo falou comigo: não, isso não é para você. E eu agradeço a Deus por não ter aceitado,
Porque se eu tivesse aceitado, seguramente, eu não teria chegado onde, pela misericórdia de Deus, eu cheguei. Nem profissionalmente, tampouco espiritualmente. São algumas escolhas que nós devemos fazer. Se você fizer a hora extra, você vai ganhar dobrado. Se você fizer isso, você vai ganhar dobrado. Eu tenho um emprego, eu quero um segundo emprego, irmãos. E as pessoas estão perdendo a saúde, perdendo a saúde, perdendo a saúde. E quando você não tem saúde, meus queridos, você não serve a Deus, você não serve bem a sua família, você não serve nem a você mesmo com qualidade. Mas muitas vezes o convite do inimigo é esse. Qual era a proposta para mim? Que igreja nada, Rogério. Vem aqui, vem lecionar aqui, você vai ter aula todos os dias aqui. Um curso de pós-graduação renomado? Não. Mas o inimigo, ele oferece isso. O que é que o diabo ofereceu para Jesus na tentação? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus respondeu: está escrito, Satanás. O que é que o Senhor respondeu para Satanás, para essa pergunta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O patriarca Jó disse isso em outras palavras, no meio das suas agruras e lutas, em que o inimigo investiu pesadamente na vida dele, mas ele disse: Senhor, eu prezei mais as tuas palavras do que o meu próprio alimento, porque as tuas palavras eram alimento e vida para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus queridos, sem extremos, sem exageros, o maior patrimônio, eu repito aqui as palavras do pastor Cláudio Ricardo, o maior patrimônio que nós temos é a nossa família. O maior bem que nós temos é a nossa salvação em Cristo Jesus, mas o maior patrimônio é a nossa família. E quando a gente entende isso, o Espírito Santo mostra para nós: olha, vale a pena você trabalhar com a tua família. Vale a pena você investir tempo na tua família, porque a proposta do inimigo é essa: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Primeiro, nada é dele, ele não tem nada. Ele é ladrão. Ele não tem nada, é mentiroso. É o pai da mentira. É o pai da mentira. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que de fato a palavra de Deus, através do Espírito Santo, vai mostrar para nós o caminho certo. As pessoas aí fora muitas vezes pensam: ali é um povo quadrado, um povo que não tem estudo, um povo que não sabe nada, um povo ignorante. Lê do engano, meus queridos. Nós temos a mente de Cristo. Está escrito na Bíblia. Nós temos a mente de Cristo. Está escrito aqui, nós estamos no 2º capítulo da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, o versículo 16 e último desse capítulo diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E que mente é essa? É a mente que é a cabeça da igreja. A igreja invisível, não é essa igreja visível, é a igreja invisível. E o Espírito Santo é quem está guiando ela, está orientando ela, mostrando o caminho da eternidade com Cristo para ela. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. É isso que nós precisamos entender. Porque se nós não compreendermos o papel da pessoa do Espírito Santo, as atribuições da pessoa do Espírito Santo, se nós não compreendemos à luz da Bíblia, nós vamos estar recorrendo ao apóstolo Paulo, recorrendo ao apóstolo Pedro, recorrendo ao apóstolo Santiago, recorrendo a Davi, recorrendo a Salomão. Todos esses foram homens de Deus. Podemos pegar exemplos maravilhosos de Ruth, podemos pegar exemplos de Esther, podemos pegar exemplo maravilhoso que me encanta, de Eunice, de Lloyd, mãe e vó de Timóteo, mulheres de Deus, mulheres de fibra que deram bom testemunho. E o Senhor Deus diz a Timóteo, por exemplo: olha, Timóteo, não tenha uma fé fingida.
Seja verdadeiro, como sua mãe e sua avó sempre foram. Isto é ter a mente de Cristo. Isso é andar em verdade. Porque, queridos irmãos, o que é que nos traz para a igreja? O que é que me traz aqui? Para conhecer a palavra de Deus, indiscutivelmente. Buscar a minha salvação eterna, porque a eternidade existe com Deus e sem Deus. Ela existe. Mas, além disto, o que é que me traz aqui? O que me trouxe aqui nessa noite? O que te deixa aí parado assistindo essa mensagem agora ou em outro horário? Se não buscar a direção do Espírito Santo para decisões que nós precisamos tomar daqui para frente. Se não buscar do Senhor a estratégia certa. Olha, eu estou com um problema. Eu preciso resolver esse problema, só que eu não tenho condições de resolver esse problema. Como que eu vou resolver? Por impulso? Ou eu vou resolver buscando ajuda do Espírito Santo? A Bíblia me ensina. Busque a ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te ensinar por onde sair. Há uma porta certa para sair, há uma porta certa para resolver esse problema. Mas quando a gente não olha, não busca a pessoa do Espírito Santo, nós nos precipitamos, como já disse no começo dessa mensagem. Então, olhando para a palavra de Deus, nós estamos relembrando aqui, de uma forma repetitiva até, mas a Bíblia é repetitiva. A Bíblia é repetitiva. O próprio profeta Isaías, em determinado momento, ele disse, olha, porque a palavra de Deus para vocês, lá no Antigo Testamento ainda, é mandamento sobre mandamento, e regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Não gosta, mas é regra para o seu próprio bem. E a palavra de Deus ela é repetitiva para o nosso próprio bem. E na escola secular também a matéria é repetitiva. Já sabemos do jardim, do ensino fundamental, a seja qual nível for, ao mais alto nível escolar, é uma matéria repetitiva. A começar com o abecedário. Enquanto você não aprender a escrever a letra A, você não vai para a letra B. E assim por diante. Assim nós precisamos aprender o beabá da palavra de Deus, o abecedário da palavra de Deus. Não adianta eu buscar a Deus. Deus é meu Senhor, eu sou filho de Deus, mas eu estou rejeitando o filho. Não adianta. Me digam, mamãe, papai, se alguém não gosta do seu filho, é possível você gostar dessa pessoa? Seguramente não. Porque quem gosta do seu filho, te ganhou. Quem gosta da sua filha, te ganhou. Não tem como nós amarmos a Deus, dizer que nós amamos a Deus, se nós rejeitamos o filho. Não, mas quem é louco de rejeitar o filho? Ninguém rejeita o filho. Bom seria que não rejeitasse. Não, eu sim, eu reconheço, Deus é meu Pai, sim, o Senhor Jesus Cristo é meu intercessor, reconheço, verdadeiramente eu reconheço. Mas e o Espírito Santo? Qual o papel? Quem é Ele para mim? Quem é Ele para você? É mais um. Não, mais um não. Ele é a pessoa que o Senhor deixou para me ajudar. O Espírito Santo é a pessoa que está em mim, morando em mim, consolando-me, me ajudando, me direcionando para eu tomar decisões certas. Ele é o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, até dizia para alguns irmãos ontem, ao final do trabalho, guardada a devida proporção, mas uma breve metáfora, Jesus, ele parabolava muito, usava muitas metáforas, e posso usar essa. Ter o Espírito Santo, ser revestido com o Espírito Santo, é igual andar de bicicleta. Para alguns, aprender foi mais difícil do que outros. Era um tombo aqui, era um tombo ali, colocava as duas rodinhas para tentar equilibrar, daqui a pouco tirava uma para ver se dava certo, tirava as duas, caía, machucava, chorava, e aí tentava de novo, e aí o pai e a mãe, não, vai lá, você vai conseguir, insista aí. Uns aprendiam mais rápido, é claro, não é o meu caso, eu sempre um pouquinho mais lerdo. Mas caía aqui, caía ali, etc. e tal.
Mas chegou uma hora que eu aprendi, e quando a gente aprende, a bicicleta ensina algo extraordinário para a gente, que é o equilíbrio. E quando você começa a aprender o que é o equilíbrio, você ganha confiança. Opa, você vai mais longe, você vai mais rápido, você chega primeiro. Antes você andava, para chegar lá, demorava 10 minutos. De bicicleta, é rápido. 1 minutinho você está lá. Andar de bicicleta é justamente a metáfora do equilíbrio. Quando a gente entende que o Espírito Santo veio para equilibrar a nossa vida, quando somos revestidos desse Espírito, tudo facilita, tudo é mais fácil, aquele esforço, aquele desgaste, fica para trás. Agora não, agora eu tenho o Espírito Santo na minha vida, Ele está me dirigindo, Ele está me guiando, Ele me revestiu, Ele vai me usar, Ele vai me mostrar, Ele vai interceder por mim, Ele vai me fazer lembrar o que eu aprendi, tudo fica mais fácil, tudo fica mais prático. Assim é e deve ser a nossa vida. Quem anda desequilibrado, meus queridos, espiritualmente falando, é porque o Espírito Santo ou não entrou, ou não está habitando na casa. Por isso, da importância do equilíbrio, um dos atributos do fruto do Espírito. Vou terminar por aqui essa mensagem. Eu quero apenas orar por todos nós, você que está em casa, você que está aqui presente, só peço para curvar a sua cabeça, tantos que aqui estão, quantos que estão em casa, apenas curve a sua cabeça. Eu quero orar por todos nós nesta hora, e logo após essa oração, nós encerraremos a transmissão dessa mensagem, porque temos ainda um trabalho bastante importante a fazer com toda a igreja local. Curve a sua cabeça, por favor. Agora, observe, oração. O que é oração? Falar com Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, porque o poder está no nome de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos fazer entender o que de fato nós precisamos. Se eu negligencio a oração, o que é que significa? Eu não estou falando com Deus, não estou falando com o Filho, e não estou com a pessoa do Espírito Santo para me ajudar. Então, curve a sua cabeça e ore juntamente comigo para que o Espírito Santo te mostre qual é o caminho, qual é a decisão, se é não, se é sim, se vai ou se não vai. Uma coisa eu te digo, o Espírito Santo não vai te deixar em cima do muro. Ou é para cá, ou é para lá. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, mediante a exposição da Tua palavra, desde o começo desse culto, os louvores, o Salmo 34 lido, os louvores entoados pelas irmãs, pelos irmãos, pelo coral. Senhor, o Senhor falou conosco de diferentes formas, diferentes maneiras. E agora concluímos essa mensagem, Senhor, falando sobre a importância do Espírito Santo de Deus. Que possamos de fato, Senhor, ter o entendimento, a compreensão, a relevância, a importância do Teu Espírito nos ajudar na tomada de decisão. Não permita, Senhor, que nos precipitemos na tomada de decisão de forma alguma. Muito pelo contrário. Rogamos a Tua ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, para que o Teu Espírito Santo nos guie em todas as coisas, para o nosso próprio bem. Abençoa a nossa família, abençoa o trabalho de cada um dos meus irmãos. Senhor, e essa situação adversa que se apresentou diante de nós, e nós não sabemos como resolver, rogamos ao Teu Espírito Santo que nos oriente, à luz da Tua palavra, nos direcione à luz da Tua palavra, não qual seja a Tua permissão, Senhor, mas sim qual seja a Tua vontade, porque fazendo assim, Senhor, nunca, jamais tropeçaremos. Abençoe a cada um de nós,
E que esta palavra, pelo Teu Espírito Santo, possa ficar martelando em nossos corações, na nossa mente, e o Teu Espírito Santo falando, orientando e nos conscientizando que nós precisamos melhorar. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém.